Olá, amigos, caríssimos seguidores de hoje e de sempre. Vamos abordar hoje temas atuais, interessantes. Eu vou começar com uma fala do presidente Luiz Inácio da Silva, comemorando a indicação que ele fez e que resultou na aprovação do nome do ministro Flávio Dino para o Supremo, e vamos ver o que disse o Luiz Inácio da Silva. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Interessante, não? A comemoração do presidente a respeito de uma indicação que ele fez, que foi aprovada pelo Senado da República. Nós conseguimos colocar um comunista na Suprema Corte. Eu não sei por que a comemoração especial por se tratar de, segundo ele, um comunista na Suprema Corte. Em primeiro, quem coloca é o Senado da República, não é o presidente. O presidente indica. Se o Senado tivesse recusado, não haveria a aprovação, evidentemente, do nome, óbvio. Mas a comemoração deveria existir sempre que um presidente da República indicasse para a Suprema Corte alguém que tivesse, primeiro, honestidade moral, intelectual, reputação ilibada, como manda a Constituição, e notável saber jurídico, notório saber jurídico. Isto é motivo para a comemoração. Se todos os ministros indicados para a Suprema Corte fossem indicados por presidentes que fossem de reputação ilibada e de honestidade intelectual e moral, já era um grande caminho. E se o Senado fosse composto exclusivamente por senadores de reputação ilibada, de honestidade intelectual e moral, automaticamente a indicação sempre seria de forma natural e espontânea, aceita, e o novo ministro sempre seria alguém que acrescentaria muito ao exercício da aplicação da justiça. O que se tem que comemorar não é o fato de alguém ser ou não ser comunista. O problema grave da humanidade, principalmente dos tempos modernos, de que falava o filósofo Charles Chaplin, o problema da época contemporânea é que, normalmente, cada vez mais, os valores estão sendo desprezados. Então, vale mais colocar um comunista, ou um nazista, ou um fascista num tribunal, do que um fazedor de justiça. O que tem que ir para o tribunal, porque a justiça tem que ser aplicada para todos de uma forma igual, isto é um tipo de comunismo, entre aspas. Não haver uma justiça para uns e
em casos idênticos, injustiça para outros. Isto é, aplica-se o direito para uns e o torto para outros. Isto não é justiça. Então, o grande valor de um grande tribunal é ser justo, é aplicar o direito. E o direito não pode ser disfarçado no torto. O senhor Flávio Dino, na minha opinião, dos últimos nomeados para o Supremo, dos últimos indicados e aprovados para o Supremo, e eu diria de todos os que estão lá, ele é até um dos mais preparados do ponto de vista jurídico, do conhecimento do direito. É um homem inteligente, um homem que passou em primeiro lugar no concurso para ser juiz federal, magistratura federal, e é um homem que já demonstrou em determinadas falas que a gente que conhece o direito e conhece quem conhece o direito, a gente percebe que ele tem um notório saber jurídico. Então, se ele for para lá, sendo comunista ou não sendo comunista, porque ele disse que ideologia e partidarismo não tem que ir para o Supremo, quem tem que ir para o Supremo é o juiz, não importa se ele é comunista ou deixou de ser comunista. Então, eu não quero entrar nisso. Essa comemoração do presidente da República é uma comemoração absolutamente pueril, porque há ministros que não se dizem e nem foram comunistas e estão agindo de uma forma que se assemelha a um tipo ditatorial, a chamada ditadura da toga, que eu não vi na história do Brasil acontecer na minha idade vetusta, jamais, como atualmente. Então, isso eu queria dizer a respeito do ministro Flávio Dino, que, repito, do ponto de vista do conhecimento do direito, do ponto de vista intelectual, é um homem que tem preparo. E diria que talvez seja, seguramente é, o mais bem preparado do ponto de vista técnico-jurídico daqueles outros 10 que lhe farão companhia a partir, parece que de fevereiro, quando ocorrerá a sua posse. De tal maneira que o senhor presidente Lula, que não é capaz de dissertar 2 minutos a respeito do que seja nazismo, fascismo, comunismo e etc., que não sabe, que não estudou, que não aprendeu, embora seja inteligente, tenha percepção de coisas importantes, mas ele usa essas palavras como um decoreba que não sabia o que estava dizendo de cor, para fazer uma prova, e às vezes tirava 10, e no dia seguinte, e depois para o resto da vida, aquele 10 não serviu para nada, a não ser para aprovação do aluno, porque ele não sabe do que ele falou, porque não aprendeu o que tinha falado. Então, isto é a primeira coisa, e vamos para o segundo assunto, que é o abraço que o senador Sérgio Moro, efusivo e risonho, deu no efusivo e risonho inimigo. Inimigo? Quem é inimigo? Na política, se tomarmos a política como essa atividade prostituída por muitos, que, evidentemente, tem aqueles que não entram nessa qualificação, graças a Deus. Mas esse abraço, eu vou mostrar aqui a foto, é importante que a gente veja
como as coisas são inexplicáveis para quem tem explicação muito simplória e conceitos e definições muito fáceis de serem defendidos, mas sem que as pessoas saibam, na verdade, a realidade que está sendo defendida. Vamos ao abraço. Está na tela? Muito bem. Esses dois, se alguém anteontem dissesse que estariam abraçando-se de forma tão efusiva, calorosa, um abraço de velhos amigos, risonhos, a gente tem que pensar duas vezes antes de adivinhar o futuro do dia seguinte, porque os fatos surpreendem apenas aqueles que acreditam em tudo na véspera. Quando a gente tem que duvidar de tudo e desconfiar de tudo, bem antes, para não ter as decepções, surpresas e desilusões depois. O senhor Sérgio Moro, a mim, nunca enganou. E às vezes eu digo coisas aqui que parece que eu estou dizendo na hora, aqui, no momento. Eu tenho aqui uma publicação de um jornal em 2018. Página inteira. Uma entrevista minha, de página inteira. O título: A Lava Jato está grávida de vedetes que trabalhariam melhor anônimas. Já naquela altura, em 2018, embora reconhecendo o valor, a importância da investigação feita por juízes, promotores e advogados e policiais, para apurar a corrupção vergonhosa, definida de forma muito clara, em palavras que estão no Google para quem quiser ver, por Gilmar Mendes, por Luiz Roberto Barroso, por Alexandre de Moraes, reportando-se aos protagonistas da Lava Jato. Mas os tempos mudam? Não. Os homens mudam. Os homens mudam, ou parece que mudam, porque sempre foram iguais, mas dependendo da roupa que vestem naquele dia, eles parecem ser, naquele momento, verdadeiros, quando, na verdade, são verdadeiros nunca. São sempre uma contrafação que se acomodam eles, sendo do jeito que lhes interessa e lhes convém. Então, eu já desconfiava aqui desse vedetismo daqueles que faziam a Lava Jato. Alguns fizeram com convicção, foram fundo, investigaram, tanto que houve o que houve. As provas produzidas, as condenações, as confissões, tudo isso aconteceu. E tudo isso aconteceu, inclusive com a cobertura e com o suporte do STF. Por quê? Está aqui num trecho da minha entrevista, eu digo a seguinte, resumindo, o que eu disse nessa entrevista: a Lava Jato é um bem? Claro que é um bem. Mas havia gente ali que estava fazendo uma investigação, apurando a corrupção e aparecendo para aparecer. O objetivo primeiro não era moralizar, apurar a corrupção, condenar os culpados, embora isso tenha acontecido. Mas isso era para trazer glória aos gloriosos, não é? que tinham outras ambições. Sérgio Moro era um deles.
E eu disse isso com todas as letras, em programas de televisão, nesta entrevista de página inteira. E então, num dos trechos, eu digo assim: vemos agora o degringolar da prestação jurisdicional. Sempre teve essa fogueira de vaidades, mas em menor escala. Não era tão despudorado o escancaramento das vedetes atuais do Judiciário, do Ministério Público e da Advocacia, do topo à base da pirâmide. Isso foi em 2018. 19, 20, 21, 22, 23. 5 anos depois, o que eu estou dizendo e tenho dito nessas lives, não é diferente. Pode pegar o que eu falei durante toda a minha vida, algumas mudanças foram mudanças por convicção absoluta de que eu estava errado. Mas, como regra, eu não mudo de opinião conforme o vento, mas conforme a formação das minhas convicções, à custa do raciocínio, da lógica, da observação. Então, isto que eu disse aqui é absolutamente claro de ser entendido. Como eu digo sempre, e isto aqui é uma outra matéria de um jornal Estado de São Paulo, de página inteira, que eu vou trazer aqui na próxima oportunidade, de 1987. E aqui só vou ler uma linha, ou 2, 3 linhas, em que eu digo o seguinte: politicamente, a repórter dizendo o que eu disse, politicamente confessa sua repugnância pela direita e esquerda radicais por seus vícios e distorções. Então, quando eu digo aqui essas coisas que eu procuro ser reto e justo e ter um compromisso com a verdade, não com a mentira, não com a fake news, que agora é a palavra da moda já há um tempo, está aqui, 1987, 87, 97, 2007, 2017 para 23, são 36 anos que eu já dizia da minha repugnância pelos extremismos de toda a natureza. Não levam a bom lugar. Não é que não levam a lugar nenhum, levam, mas não levam a bom lugar. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.